Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Juliana Tranjan, sou coordenadora de Marketing Insights aqui na MindMiners. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ESG, um tema que está todo mundo falando sobre, que as empresas têm conversado tanto, né? Tantos desafios que têm aparecendo. E vamos contar aqui para vocês sobre um projeto que construímos a muitas mãos com o Google. É um projeto maravilhoso, onde foi construído um ranking que a Lívia vai contar para vocês exatamente da onde surge a ideia, como que funciona. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca, com cabelo escuro, cacheado. Estou num fundo aqui com algumas plantinhas, usando uma camiseta amarela também. Enfim. E também quero agradecer muito a presença de quem está aqui hoje com a gente para contar essa história aqui de todo esse projeto, que é a Lívia Cita, como eu comentei com vocês. Então, ela é Insights Lead do Google. A gente tem a presença também super especial da Nina Forlin, que é Account Manager no Google também. E, por fim, do nosso maravilhoso Pedro Prioli, que é coordenador de Marketing Research aqui na MindMiners. A MindMiners, para quem não conhece, nós somos uma empresa de tecnologia que oferece solução em pesquisa por meio de uma plataforma de Human Analytics. Então, ao longo da apresentação, Pedro vai contar um pouquinho mais para vocês como que a gente funciona, vai falar um pouquinho sobre nossas metodologias, mas eu quero só, antes de apresentar os convidados aqui, dizer para vocês que vocês vão receber uma pesquisa no final desse evento, uma pesquisa de satisfação. Então, para a gente é super importante que vocês respondam, porque a gente sempre busca melhorar aqui nossos eventos, então não deixem de responder quando eu terminar aqui o nosso webinar. Bom, então eu vou convidar o pessoal para se apresentar, antes da gente começar a falar sobre o estudo, falar sobre o ranking. E o pessoal vai contar, então, um pouquinho sobre si, e ao final eu vou pedir para a Lívia já introduzir, então, e contar para a gente da onde que surge a ideia de criar esse ranking, de liderar esse projeto. E aí eu vou pedir para o Pedro, então, começar se apresentando. Pedro? Obrigado, Juliana. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês para poder falar desse assunto hoje. Eu me chamo Pedro, eu sou um homem branco, de cabelos pretos encaracolados. Eu estou aqui com uma camiseta preta, num fundo azul escuro. Eu sou coordenador de pesquisa de mercado aqui da MindMiners há 1 ano e meio e trabalho com pesquisa há mais de 12 anos, atuando aí em diversos segmentos, em projetos tanto Brasil quanto latino-americanos. Obrigada, Pedro. Nina, quer contar para a gente um pouquinho sobre você? Sim, bom dia para todo mundo. Eu sou a Nina Forlin, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, com óculos. Estou aqui na minha sala de casa com uma plantinha ao fundo. Eu trabalho no Google há quase 3 anos, trabalho no time de sales lá no Google e há mais ou menos uns 6 meses me juntei aí a Lívia a esse projeto tão especial que tem feito muito bem para a gente e também para a sociedade como um todo. Então, é um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse projeto, dessa parceria com a MindMiners. Nina, obrigada, o prazer é super nosso, viu? E por fim, Lívia, maravilhosa, conta um pouquinho pra gente aqui da onde que surge, primeiro, né, quem é você, Lívia, e depois como que surge a ideia do ranking. Oi, pessoal, eu sou a Lívia, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados. No fundo aqui da minha tela vocês vão ver o meu quarto. E eu tô aqui hoje para contar um pouco sobre o Impact ESG e também um pouco sobre mim. Eu sou formada em marketing, trabalhei ao longo dos últimos 13 anos em indústrias, de bens de consumo principalmente, e atualmente estou no Google com a função aí de Insights Lead e com o intuito de trazer dados e insights de comportamento humano, insights de comportamento do consumidor, para grandes indústrias e também para líderes de marca tomarem suas melhores decisões. E nesse sentido, eu vou passar aqui para o próximo slide para contar um pouco de como surgiu toda essa ideia, toda essa trajetória sobre ESG aqui dentro do Google. Então, desde que eu cheguei aqui, ao longo desses últimos 3 anos e meio, eu tenho percebido uma certa ansiedade de muitos líderes de marca na tomada de decisões sobre temáticas do ponto de vista social e também ambiental. Então, muitos gestores de marketing querendo saber sobre o futuro do veganismo, sobre as questões sociais de educação, de acessibilidade, de inclusão, marcas de beleza querendo tratar sobre a inclusão de mulheres negras em suas campanhas de publicidade, como criar produtos de cabelo que atendam esses públicos. E nesse sentido, a gente percebeu que, de fato, faltava no mercado uma ferramenta que conseguisse servir como uma bússola,
né, para auxiliar esses líderes e essas marcas nessa jornada de maturidade ESG. Foi nesse sentido, então, que a gente adentrou o mercado, estudou bastante, e a gente, junto com a MindMiners e o Sistema B, criamos uma metodologia e uma ferramenta de dados e mensuração que trouxesse capacidade de mobilização de marcas e também de suas estratégias de negócio para ESG, né? Então, aqui a gente está falando do Google liderando esse programa que se chama Impact ESG e cooperando e contando muito com as soluções de tecnologia da MindMiners e também todo o olhar e a expertise profunda sobre ESG do Sistema B. Então, queria apresentar para vocês a nossa plataforma, a gente vai falar bastante sobre ela, mas é muito bacana que a gente entenda aqui que o grande ponto de partida é realmente os dados do nosso consumidor, né? Os dados do brasileiro que pautam aí toda a percepção de marca de algumas marcas que lideram aqui o mercado e os nossos negócios no Brasil. Então, para isso, eu passo a palavra para o Pedro, que vai contar tudo que a nossa ferramenta tem aí para oferecer. Obrigado, Lívia. Vou começar então, antes de a gente falar de resultados do nosso estudo, né, e um pouco do contexto de o que é a categoria, entre aspas, aqui de ESG no Brasil hoje, falar um pouco da nossa metodologia e amostra de como foi construído esse estudo, né, que começou ainda no ano passado, teve muitos meses de gestação. O primeiro ponto é que a gente trabalhou com uma amostra bastante robusta, fizemos 3.000 entrevistas com toda a população brasileira, considerando aí pessoas acima de 18 anos, das classes A, B, C, D, e seguindo a distribuição IBGE, exatamente para garantir essa representatividade da população, segundo uma série de questões demográficas. No nosso painel Unicimes, né, painel proprietário da MindMiners, nós temos pessoas cadastradas que respondem pesquisas em troca de pontos e esses pontos se transformam em produtos que elas podem trocar. Então, essas pessoas elas estão ali, né, e são consumidores das mais variadas categorias, das mais variadas regiões do país, com uma série de características diferentes, mas todos, né, com uma conexão à internet. E como a gente sabe que a conexão à internet ainda não é 100%, né, possível para todos os brasileiros, ela não está realmente em todos os lares, na vida de todas as pessoas, a gente teve uma preocupação especial nesse estudo para garantir essa representatividade frente ao que a população é hoje. E por isso mesmo, né, a gente vai ter essa distribuição que vocês estão vendo aqui, com uma maior concentração de consumidores no Sudeste, seguido do Nordeste, depois Sul, Centro-Oeste e Norte, um pouquinho mais de mulheres, quando a gente compara com os homens, que nem temos na população brasileira hoje, e um certo equilíbrio entre as idades, né, que vai começar a cair apenas a partir dos 55 anos, mas também consideramos toda essa faixa de pessoas um pouco mais velhas, assim como todas as classes sociais, incluindo aí desde a classe A até DE. A margem de erro do nosso estudo foi de apenas 1 ponto percentual, 95 de confiança, e o nosso campo foi realizado em abril de 2022. Com essas informações, então, para dar um pouquinho de contexto para vocês, a gente entra nos grandes resultados do que a gente encontrou aqui, e eu vou passar só por um contexto rápido, em que a gente comenta, né, o que é ESG, para deixar todo mundo na mesma página, antes da gente poder, de fato, se aprofundar nesse assunto todo. Então, o primeiro ponto é que a ESG é uma sigla em inglês, que significa, basicamente, ações voltadas, né, para frentes ambientais, sociais e de governança praticadas pelas empresas. A gente já tem há quase 2 décadas essa sigla que foi cunhada e essa pauta se transformou em algo cada vez mais importante, né, para as empresas, assim como para governos de maneira geral, e existe um grande amadurecimento dessas iniciativas nos anos mais recentes, inclusive por conta da pandemia. Mas o que são, de fato, esses 3 pilares do ESG? Né? A gente trabalhou em parceria com o Sistema B, como a Lívia comentou com a gente, né, logo no começo, e foi um pessoal que ajudou muito a gente a entender realmente, né, qual que é o escopo de atuação de cada um desses pilares e o que entra em cada um deles. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de questões voltadas à mudança climática, desmatamento, poluição, uso de recursos naturais por parte das empresas, então tanto, né, o local onde elas estão, como que elas trabalham com o seu próprio lixo, a produção do que elas fazem, como também a cadeia de produção que vai levar fornecedores de outras coisas que chegam até eles e como que, né, eles estão preocupados no sentido ambiental com a ação desses fornecedores e também de outros terceiros que estejam envolvidos na sua atuação.
E também falando da biodiversidade, né, não apenas de outros, né, de animais, enfim, de plantas e de tudo que agrega ali no meio ambiente, mas também das pessoas que estão vivendo nesses locais próximos, né, a fábricas, indústrias ou mesmo a escritórios de marcas, onde todas essas empresas têm a sua atuação. O que nos leva para o social, que aí já é muito mais voltado realmente para questões, né, que estão envolvendo o universo do trabalho, né, então direitos humanos e trabalhistas, mas em políticas de inclusão e diversidade, o impacto na comunidade da ação das empresas, incentivo à qualificação profissional e satisfação dos colaboradores, assim como uma série de frentes voltadas, né, para a produção de ativos específicos ou produtos e serviços específicos para diferentes comunidades, diferentes partes, né, da sociedade brasileira, aqui no caso. E aí, quando a gente entra em governança, aí sim a gente está falando de uma visão muito mais voltada para a atuação da empresa em si, enquanto instituição, em que entram aspectos como a transparência fiscal, ações anticorrupção, gestão eficiente e inclusiva, né, dos recursos e também dos recursos humanos, e condutas disciplinares frente a qualquer tipo de problema, seja ele entre colaboradores, né, de qualquer nível hierárquico, seja com seus clientes e com outros atores sociais que possam estar envolvidos. Então, basicamente, a maneira como a empresa se porta frente à sociedade. E é importante lembrar, né, que, como eu comentei, esse já é um assunto que vem rolando há quase 20 anos. A gente fala, né, pega a Eco 92 como um grande marco, né, em que começam, de fato, a pensar nessas três frentes de uma maneira unificada e pensando em um desenvolvimento sustentável. Mas de lá para cá, a gente teve, né, de fato, a sigla foi cunhada lá em 2004, no comecinho de 2004, e gerou um certo buzz naquela época, houve muito comentário sobre isso, mas ela acabou caindo aí um pouco num local menos comentado ao longo da década de 2010 e voltou à relevância no final dessa década e principalmente a partir de 2020 com os impactos da pandemia. E nesse contexto, né, por mais que de fato, né, seja um boom muito recente, né, de uma ideia que já vem sendo construída há algum tempo, a gente já vê realmente uma preocupação do mercado financeiro, né, frente a todas essas ações e todas essas, de fato, esses momentos de como pensar essa frente e de como vender essas ideias, né, da melhor maneira possível, tanto dentro da empresa e no mercado como um todo, quanto para os seus consumidores. E aqui a gente traz só um exemplo, né, de que a Tesla, por exemplo, do Elon Musk, ela já recusou pagamentos em bitcoins devido aos impactos da mineração desse tipo de criptomoeda e das criptomoedas em geral no meio ambiente, né? Então, uma preocupação de fato com a cadeia produtiva e o que pode estar impactando, né, não necessariamente a atuação da empresa, mas qualquer tipo de negócio em que ela está relacionada. E no começo da pandemia, a gente traz aqui um gráfico que deixa bem claro, a gente percebeu pela primeira vez, né, enquanto humanidade, de fato, o impacto da indústria. Isso é um impacto perceptível, né, e quase sensível realmente. A gente traz nesse gráfico aqui, basicamente, a quantidade de poluentes na região de Wuhan, na China, onde, né, surgiu, de fato, a pandemia do coronavírus e se espalhou, e foi, portanto, um dos primeiros lugares que teve o lockdown e que teve o isolamento social, e que também, né, por conta disso, acabou tendo uma redução da força da indústria, né, acontecendo ali. O que faz com que, em pouco tempo, né, e de uma maneira assim, bem clara, até para as pessoas que estavam lá e podiam enxergar melhor no horizonte essa diferença, a poluição fosse caindo consideravelmente e se mostrasse, né, ali cada vez mais limpo o céu e cada vez mais claro realmente, né, o horizonte que essas pessoas estavam podendo enxergar, que mostrou realmente que a indústria ela é um dos principais fatores aí para a situação, né, mais crítica que a gente tem no meio ambiente hoje e que, de fato, nós temos a possibilidade, então, de atuar frente a isso e a gente precisa, né, pensar em maneiras de mitigar isso, porque, de fato, a indústria não pode parar, não é isso que a gente quer, a gente está agora retomando a economia cada vez mais no período pós-pandêmico e a gente quer realmente ver a economia cada vez mais forte, cada vez mais se movimentando, mas de uma maneira a mitigar esses impactos e a gente poder ter um mundo cada vez mais consciente e cada vez mais sustentável na frente de meio ambiente, mas também nos impactos dessa frente na vida das pessoas, né, e na atuação das empresas como um todo.
E aí, falando um pouco sobre a atuação de ESG em si, a gente traz aqui só um exemplo de como a gente sempre deve pensar nessas frentes de uma maneira conectada, de uma maneira interligada, em que é possível a gente sempre unir o ambiental, o social e também a governança, tanto em ações de comunicação, em ações maiores, quanto em ações bem pontuais e bem localizadas, no sentido, né, de poder ali ajudar comunidades carentes e trazer novas tecnologias para o desenvolvimento humano dessas pessoas, mitigando, sim, o impacto da presença delas e das atividades delas, sejam elas essas atividades, né, financeiras ou mesmo de moradia e de utilização daquele espaço. E no Brasil, esse é um ponto que fica até meio sem graça de comentar, mas a gente está sempre com muitos problemas, né, em frente ao meio ambiente. Essa já é uma temática que vem com a gente desde a década de 90 e vem crescendo cada vez mais a preocupação em relação a isso. E temos muitas frentes que podem ser utilizadas para mitigar, de fato, esses impactos. Pensando aqui, então, em energia renovável, solar e eólica, desenvolvimento de produtos reutilizáveis, recicláveis e compostáveis, facilitando o descarte correto do lixo, então não só apenas, né, produtos, embalagens que sejam melhor e mais fáceis, né, de serem de fato, de se livrar desse lixo, mas também pensando numa cadeia de como tirar esse lixo da casa das pessoas e levá-las para o lugar correto, e termos também agentes trabalhando em cima da reutilização de todos esses rejeitos. Incentivo à agricultura orgânica, então uma agricultura mais limpa, mas também em grande escala, que tenha condições, né, de alimentar a população como um todo, de manter o país como um grande exportador de alimentos, né, como ele é hoje. Diminuição de emissão de gases poluentes, o uso racional de recursos naturais, como a água, ajudando o reflorestamento, né, e também o combate ao desmatamento em uma série de áreas que ainda sofrem com esse problema. A questão de ser cruelty-free, então realmente não trabalhar com testes e nem partes de animais necessariamente entrando em produtos, realizando projetos de preservação da fauna e da flora e criando projetos que ajudem a construir cidades sustentáveis. Todos esses pontos, como a gente viu, eles, né, são muito voltados ao ambiental, mas eles também estão 100% conectados com questões sociais, como a fome, o desemprego e a violência, que são apenas de alguns, né, que a gente pode listar, que estão também sempre no noticiário, que são uma preocupação constante para o brasileiro. Então, como a indústria pode ajudar nesse sentido, né? Não só pensando em como mitigar todas as questões que a gente viu antes, mas também em questões como tratar os funcionários com dignidade, igualdade e respeito, remuneração justa, independente de raça, idade ou gênero, estimulando a inclusão e a diversidade dentro e fora da empresa, dos mais diversos grupos, né, da população brasileira, oferecendo benefícios além daqueles que são regulamentados pela lei e, portanto, né, se preocupando de fato com a vida das pessoas e oferecendo coisas que possam fazer com que elas se desenvolvam tanto no sentido profissional quanto pessoal, promovendo ações voltadas para a segurança e saúde dos colaboradores e promovendo impacto positivo na comunidade ou região em que atua, não só falando em emprego, mas também em outros tipos de projetos sociais voltados, né, a esposos, esposas, filhos, enfim, outras pessoas que não estejam necessariamente atreladas à atuação da empresa em si, mas simplesmente próximos, afinal, né, a atuação da empresa nessa região próxima tem um impacto muito claro na vida das pessoas. E o discurso, ele precisa ser sempre muito coerente com as ações que são colocadas. Isso é algo que a gente vê todos os anos e que sempre surge como uma questão, né, principalmente quando a gente está falando aqui do mês de junho, mas esse é só um exemplo, né? Existem muitas situações diferentes, mas no mês de junho a gente tem o mês do orgulho, né, e da parada LGBTQIA+, e é muito comum a gente ver em redes sociais, e a gente vê de maneira geral, né, uma série de pessoas reclamando da atuação das empresas que só aparecem nessa hora para falar desse assunto, né? Então, não é realmente uma questão de abraçar causas, né, por uma questão realmente de uma possibilidade, uma vantagem que se tem ali de poder tocar naquele assunto e se promover junto com uma causa, mas de abraçar um assunto que tenha a ver com a própria atuação da empresa no sentido de valor, não no sentido de indústria, do que ela vem fazendo enquanto produto, enquanto serviço, mas daquilo que a empresa acredita. Então, entender que a empresa ela tem, né, um valor, uma missão voltada, né, para o seu
trabalho, mas ela também tem um papel enquanto ator social para poder contribuir para a sociedade como um todo, e esse valor, essa missão, ele precisa estar claro para as pessoas e ele precisa ser recorrente. Ele tem que ser algo que a empresa está falando, não apenas naquele momento em que há visibilidade para o assunto, mas realmente construindo ao longo do tempo, pela sua própria força e pelo seu próprio interesse, para então poder trabalhar, de fato, momentos mais específicos em que há maior visibilidade de uma maneira positiva. E para fechar os 3 principais pilares, a governança é exatamente o que vai determinar quais empresas terão sucesso nessa agenda ESG, porque é ela que vai nortear esses processos e, como eu falei, essa questão de valores e de missões e de tudo que está por trás realmente do pensamento de como uma empresa deve estar atuando. Então, é preciso ter uma metodologia muito forte e ter métricas que garantam, de fato, essa transparência e essa questão muito voltada aí a ser uma empresa ética e ser uma empresa com valores claros que o consumidor conheça e que possa se relacionar. E agora, depois de passar por esse contexto geral, a gente vai falar um pouco sobre os resultados, do que a gente percebeu da população brasileira frente à agenda ESG. Até aqui a gente está falando muito de conceitos diferentes, e de uma visão de quem está debruçado sobre o assunto, mas o que a gente quer entender de fato é o quanto que a população brasileira está próxima de tudo isso e realmente está em conexão, em linha com isso que a gente está falando aqui. E o primeiro resultado que a gente traz é exatamente que quase metade da população brasileira não consegue, de nenhuma maneira, associar marcas à agenda ESG como um todo. E aqui vale um comentário que a gente não fez essa pergunta diretamente falando sobre a sigla, mas sim falando sobre meio ambiente, responsabilidade social e governança. Então, abrindo essas temáticas para o respondente e perguntando para ele qual marca que vem à sua cabeça quando você está falando desses assuntos. E a gente vê que muitos dos brasileiros acabam não dando uma resposta direta, não tendo nenhuma marca na cabeça. Muitos deles nos dizem não sei, muitos deles mencionam órgãos de governo, e não necessariamente empresas em si, de capital privado. E também muitos deles nos dizem nenhuma, claramente mostrando que não fazem essa associação e que esse é um espaço vazio na cabeça deles. Não há uma relação, uma associação clara entre ESG e marcas, e empresas de maneira geral. E disso a gente pode tirar 2 coisas. A gente vê que, de fato, há uma carência de posicionamento e há uma carência de informação em relação a essa frente ESG de maneira geral. O brasileiro, como eu comentei, ele tem um espaço vazio na cabeça, mas esse espaço vazio é também um espaço de oportunidades, porque a gente pode preencher ele através de ações e de comunicação de empresas que já vem se posicionando, aliás, isso a gente vem percebendo cada vez mais ao conversar com empresas variadas, como existem muitos trabalhos que já vêm acontecendo, mas uma dificuldade de comunicar e de passar essa ideia para o consumidor. Então, há realmente um oceano verde de oportunidades que pode ser ocupado por uma série de players que estejam se posicionando nesse momento em que a gente está vendo essa visibilidade aumentar cada vez mais. E, além disso, os brasileiros também dão uma importância muito grande à questão de meio ambiente, responsabilidade social e governança. A gente vê que 87% deles vão dizer que são assuntos extremamente importantes ou, no mínimo, importantes para a atuação de empresas frente ao seu retorno para a sociedade. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para uma pergunta um pouco mais técnica a falar da sigla em si, aí a gente vê que os números que a gente alcança são bem mais baixos. A gente acaba ficando com 1 em cada 5, ou seja, um pouco mais de 20% dos brasileiros, de maneira geral, que conhecem a sigla ESG. Apesar de muita gente estar falando disso no mercado, a gente percebe então que na rua, no cotidiano do brasileiro, essa ainda não é uma questão relevante e muito pouca gente que tem clareza sobre a sigla e a sua utilização no mercado financeiro e mesmo pela gestão de grandes empresas. E uma última pergunta que a gente tinha aqui, que foi bem interessante da gente ver, e a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouquinho, é que dentre as 3 frentes possíveis de atuação, esses 3 pilares, a gente perguntou qual que as pessoas consideravam mais importante.
E o que a gente vê é que o meio ambiente tem um destaque considerável, ele vai aparecer com quase 3 vezes a força do que o pilar de social e de governança nessa pergunta inicial, enquanto ainda 1/4 de pessoas vai dizer que depende muito da área de atuação da empresa. Mas, de maneira geral, como a gente pode ver, o meio ambiente é realmente o que mais pega para o brasileiro hoje e é também uma temática que vem sendo desenvolvida há mais tempo. E a nossa próxima pergunta, essa é bem interessante, a gente queria entender a responsabilização de diferentes atores sociais. E a gente perguntava para as pessoas, uma pergunta múltipla, e por isso mesmo que ela soma 100%, todo mundo podia escolher aqui todos esses 5 players que a gente apresentou. A gente perguntava, né, quem são os responsáveis por atuar nessas frentes, né, nas frentes de meio ambiente, responsabilidade social e de governança para melhoria do planeta e da vida das pessoas como um todo. E o que a gente vê é que mais da metade dos brasileiros se consideram responsáveis, se colocam, né, à frente dessa responsabilidade e dizem que ações individuais são, de fato, as mais importantes e fazem uma grande diferença. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que governos e marcas não ficam muito atrás. Eles ficam também com uma força muito grande de atuação, o que já nos mostra, né, que essa não é uma responsabilidade apenas individual. Essa é uma responsabilidade conjunta no sentido de sociedade. Ninguém espera resolver esse problema sozinho e mais, também não esperam que os governos resolvam sozinho ou mesmo que as marcas estejam atuando e resolvendo essa questão enquanto o governo e as pessoas não fazem nada, né? Realmente todo mundo precisa se ajudar, é uma ação conjunta e uma ação que necessita de vários players diferentes para que possa ir cada vez mais para frente. E a gente vê que temos 3 grandes, né, frentes de atuação aqui, então as pessoas, os governos e as marcas se destacando, enquanto as mídias e as ONGs vão aparecer muito mais como um apoio. Eles são importantes, mais de 1/3 da população acredita que são também atores que devem atuar nessas frentes, mas claramente já de uma maneira muito mais como apoio, como suporte, né, para a atuação mais forte desses outros 3 players de maior importância. E, além de se sentirem responsáveis, as pessoas se sentem também bastante envolvidas com essas temáticas. Aqui, né, bem rapidamente, a gente fez uma segmentação em cima dos nossos resultados. A gente tinha toda uma bateria de concordância com uma série de frases relacionadas aos 3 pilares. E essas frases, né, as pessoas podiam responder em uma escala de 5 pontos, desde concordo totalmente até discordo totalmente. Em cima desses resultados e da média que a gente pegou para cada um dos atributos, a gente separou toda a população brasileira em 4 clusters diferentes, através do seu nível de conscientização e de engajamento com cada uma dessas coisas, ou seja, né, o quanto que eles dão de importância para a atuação das marcas frente a todos esses pontos dos 3 pilares que eu já comentei. E a gente vê que a grande maioria da população, né, a gente chega aí a 78% da população que se mostra como conscientes ou engajados, que são aquelas pessoas que ficaram com médias na casa de 3,5 para cima para todos os atributos que a gente apresentou. Eram 35 frases e em todas elas, né, a gente teve inclusive médias bem parecidas entre cada um dos grupos. Ou seja, né, os engajados eles vão estar sempre ali na casa de 3,5 até 4, 4,5 e os conscientes sempre acima de 4,5, mostrando que não existe um ponto de atuação que é mais importante para eles do que outros, mas sim uma importância muito grande a todos os temas que foram colocados. Por outro lado, a gente tem um pessoal que ainda está um pouco menos conectado, né, um pouco mais em desenvolvimento, e a gente vai ter uma parcela muito pequena da população, que são aqueles que nós chamamos de desconectados, que realmente não dão nenhuma importância para a atuação das marcas frente a esses pontos. E apesar da gente ter esses grupos, né, 4 grupos bem claros aí divididos, a gente percebe, né, que temos também concentrações de tipos de pessoas, né, de perfis demográficos dentro de cada um deles. É importante ressaltar, antes de explicar essas diferenças, que em todos os grupos nós temos parcelas da população de todos os perfis que estamos analisando aqui. O que a gente vai falar realmente são de concentrações maiores. E o que a gente percebe? Que tanto nos muito engajados, mas também um pouco nos conscientes, a gente vai ter mais mulheres, vamos ter pessoas mais velhas e vamos ter um destaque para a classe AB e pessoas do Sudeste, né, quando a gente está falando de todos esses temas relacionados a ESG. Então, a gente pode falar realmente que esses perfis sociais, ou seja, pessoas um pouco mais velhas, com maior poder aquisitivo e principalmente pessoas do sexo feminino, são aquelas que mais, né, estão preocupadas com a agenda ESG nesse momento e
que mais acreditam na importância de atuação das marcas. Enquanto as pessoas em desenvolvimento e desconectados vão mostrar um perfil muito mais jovem, né, com um poder aquisitivo um pouco mais baixo, realmente, mais próximo ali da classe C, e também uma grande concentração de homens. Ou seja, há diferentes nichos dentro da sociedade a se trabalhar essas questões, e há também uma necessidade, né, de ampliar esse discurso para que possa, né, trazer essa relevância e, de fato, fazer com que a sociedade inteira possa confluir e possa trabalhar junto para essas melhorias. Mas aí, né, vocês devem estar se perguntando, poxa, se 78% da população brasileira tem uma visão de tamanha importância frente a esses temas, por que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo, né, e que não é de agora, mas vem das últimas 2 décadas ou até mais tempo, no sentido, né, de desmatamento e outros problemas ambientais e sociais que a gente vem enfrentando? O primeiro ponto que a gente traz como resposta a essa pergunta é que ninguém é de fato 100% sustentável. A gente tem uma priorização muito clara, né, nas atividades individuais das pessoas em relação àquilo que tem maior impacto no bolso. A gente está falando aqui, né, de uma frequência de cada uma dessas ações, pensando na sua atuação individual, e o que a gente vê lá no topo da lista são exatamente o desperdício de alimentos, práticas de economia de energia, controle de água, gasto energético ao comprar eletrônicos e lâmpadas, e também a preocupação com consertar coisas que quebrem ao invés de substituir por uma nova. Ou seja, essas todas questões são questões que têm impacto na sociedade como um todo, sim, mas que também têm um impacto muito claro no bolso e na vida de cada um desses indivíduos. Enquanto questões que são um pouco menos, né, direcionadas realmente ao bolso, elas acabam tendo uma frequência bem menor, como, por exemplo, a separação do lixo eletrônico de materiais perigosos, separação do lixo reciclável e orgânico e utilização de meios de transporte coletivos ou alternativos ao carro, né, que é movido a gasolina. Aqui nessa coluna a gente vê o bottom to box, que é a junção do tanto o raramente quanto nunca, né, os dois últimos pontos da escala de menor frequência, e é exatamente nesses pontos em que a gente tem o maior destaque, junto com a participação em ONGs e projetos sociais, né, pelos direitos de populações subrepresentadas. E o que é interessante a gente perceber aqui é que não apenas essas questões elas estão menos diretamente voltadas para o bolso do consumidor e para uma preocupação realmente, né, no sentido muito da minha vida para depois o mundo, como elas também têm uma questão logística muito forte envolvida. Inclusive, a gente tem alguns destaques regionais que mostram isso com clareza também. É preciso, né, permitir que as pessoas façam a separação do lixo eletrônico, assim como do reciclável e orgânico, e que consigam levar isso para um lugar, ou mesmo que recolham isso na casa delas, facilitando, né, com que elas se livrem e possam, de fato, descartar de maneira correta. Não é uma ação que as pessoas vão ter logo de cara uma iniciativa. Elas precisam realmente de um apoio, assim como a questão de meios de transporte coletivos. A gente vive num país altamente rodoviário, então é muito difícil para as pessoas abrirem mão do carro, né, ou de outros tipos de transportes, assim como a oferta de transportes públicos e de transportes coletivos em cidades, né, ela precisa realmente ser colocada para as pessoas como uma infraestrutura que permita que elas façam essa opção de uma maneira que não atrapalhe a vida delas. Senão, vai ser sempre cada vez mais um entrave e não uma solução, né, para o cotidiano das pessoas. E o bem-estar pessoal, ele também está à frente do coletivo. As pessoas também têm uma visão muito parecida quando a gente está falando especificamente de pontos voltados para a frente social. O respeito aos direitos humanos, e a uma remuneração justa e racional para todos, assim como uma promoção do impacto positivo na região, são as frases que vão aparecer com maior força de concordância no topo dessa lista. As pessoas realmente dão uma importância muito grande para isso e se colocam, né, no centro dessa questão. Por quê? Porque apesar de serem frases bastante coletivas também, são frases que têm um impacto muito claro na vida de cada uma das pessoas. Eu vou estar melhorando a sociedade, sim, mas eu vou estar melhorando também as condições para mim mesmo. Enquanto, quando a gente fala de populações subrepresentadas, grupos mais específicos da população, a gente já vê, né, uma concordância um pouco mais baixa. E aqui um comentário, né, vale a gente perceber que é uma questão de foco, né, e de estar à frente e, né, não necessariamente de não dar importância. Essas últimas frases aqui, elas também aparecem com uma importância considerável, mas acabam ficando em segundo plano frente às coisas que podem me beneficiar antes da população do todo e mais especificamente ainda, né, de
perfis específicos que fujam, talvez, das minhas características dentro da população brasileira. E aqui, voltando para aquele slide em que eu comentei que a gente tinha uma força maior para o meio ambiente enquanto pilar, né, que as empresas devem atuar, a gente fez um cálculo bem interessante aqui e eu vou explicar um pouco. A gente simplificou esse slide ao máximo, né, para poder apresentar ele aqui, mas a ideia basicamente é a seguinte: em cima dessas frases de concordância que a gente fez para as pessoas, a gente também fez a associação com uma série de marcas, como as meninas do Google vão falar um pouquinho mais para o final. E aí a gente juntou essa associação com as marcas com a sua intenção de compra para cada uma dessas marcas e o relacionamento emocional. E aqui pensando, né, só para dar um pouco mais de detalhe, numa escala de 1 a 5 para essas duas questões, pegando sempre o ponto máximo 5, que seria certamente compraria e amo essa marca. E a gente foi entender a correlação desses resultados. O quanto que, né, a intenção de compra e o relacionamento emocional, eles estão próximos da associação que as pessoas fazem àquelas mesmas marcas que elas já avaliaram no sentido de ESG. E o que a gente percebe é que quanto maior a intenção de compra e maior o relacionamento emocional, duas métricas que correm muito juntas, maior a força daquela marca também no pilar social. Então é realmente, né, no social que é o maior destaque para a atuação da marca, né, e força quando a gente pensa nessa relação que ela já tem com o consumidor. Governança vem em segundo lugar e o meio ambiente vai ficar por último. O que não significa, novamente, que esse último pilar ele deva ser descartado, né, e que ele não é importante. É claro que os 3 pilares são importantes e há uma confluência muito grande entre eles. Mas, né, quando a gente quer criar maior intenção de compra, maior relacionamento emocional, é através do social que a gente deve começar o nosso discurso. E aí não significa necessariamente, né, fugir completamente de questões voltadas à governança e ao meio ambiente, porque realmente o social ele é impactado por essas duas frentes. É, como a gente viu agora nos slides que passamos, dar um foco à vida do indivíduo, do consumidor e das pessoas frente a todas as ações que estão acontecendo. Independente do que esteja sendo falado, é preciso ter esse viés pessoa, né? E esse impacto positivo na vida de cada uma das pessoas para que elas se sintam individualmente, né, contempladas e beneficiadas por essas ações que as marcas estão desenvolvendo. Então a gente percebe que a reputação de uma marca ela depende de muitos fatores e o ESG é mais um deles. Não é só trabalhando em ESG que a gente vai conseguir jogar, né, a reputação de uma marca lá para cima, mas sim comunicando de uma maneira clara, consistente e integrada as ações. E essas ações elas têm que estar alinhadas aos valores e aos princípios da empresa de uma maneira idônea para o consumidor, né? A pessoa tem que perceber que, realmente que a empresa que está falando de algum assunto é porque ela acredita naquele assunto e nas ações que ela está fazendo, e não porque ela esteja se promovendo em cima desses pontos. E a melhor maneira de fazer isso é criar uma comunicação de longo prazo para falar de todas as ações. Muitas empresas já vêm trabalhando em diferentes coisas, mas acabam não falando sobre isso ou só falando quando tem um motivo externo para falar. E a questão é o exato contrário. É a gente ter as empresas realmente como aquelas que trazem essas informações e que se desdobram para mostrar ao consumidor aquilo que elas vêm fazendo como uma forma de engajamento das pessoas realmente em todas essas ações. Por quê? Porque o que o consumidor mais quer das marcas hoje em dia é, primeiro, transparência. Então, transparência sobre aquilo que ela vem fazendo, né, em redes sociais e outros meios de comunicação, mas de fato, né, poxa, o que vocês vêm fazendo, qual é o impacto das ações de vocês e o que vocês estão pensando e o que vocês já estão desenvolvendo para mitigar, né, esse impacto ou mesmo, né, para promover o impacto positivo das ações positivas que já vêm sendo feitas. Em segundo momento, desenvolver campanhas de mídia que gerem conscientização, assim como rendas para projetos e fundos de assistência social, que já nos leva para o terceiro, né, que é apoiar ONGs ou movimentos que atuam à frente dessas questões. Ou seja, para o brasileiro, né, como a gente viu, ainda existe um grande desconhecimento frente à sigla como um todo e mesmo uma desconexão frente, né, às temáticas variadas. Apesar de haver uma grande importância, as pessoas acabam não vendo, né, a atuação das empresas frente a essas ações. E elas também não acreditam que necessariamente as empresas elas tenham que atuar em todas essas frentes. Elas devem ajudar ONGs e outros movimentos que atuem à frente dessas questões, porque como vimos, né, esses players eles também fazem parte dessa responsabilização e eles são os especialistas para falar desses assuntos.
Então faz todo sentido, realmente, né, que as empresas estejam ali para desenvolver essas campanhas, levar esses assuntos para o consumidor, deixar próximo deles e realmente, né, jogar para cima a bola de ONGs e movimentos sociais que já estão atuando e que já têm uma expertise que a empresa não necessariamente vai ter e que não precisa ter. E por conta disso, a empresa ela deve realmente, né, não só ter aquele walk the talk, né? Então, né, seguir aquilo que ela vem falando e não, né, entrar em contradição frente àquilo que ela propõe enquanto comunicação em todas essas frentes, mas realmente, né, garantir a sua idoneidade e o seu compromisso com aquele frente no sentido de valor e de missão, mas também de trazer para a relevância esses assuntos e colocá-los na pauta do dia. É através da verba de comunicação de empresas que muitas pessoas querem ouvir sobre esses assuntos e querem se inteirar sobre esses assuntos e sentem essa necessidade, né, de serem conscientizados pelas empresas que estão chamando atenção para aquilo que deve entrar na pauta do dia. E falando sobre as formas de comunicar em si, é interessante a gente ver que 3/4 da população, né, então 3 em cada 4 pessoas, né, acham importante que as empresas estejam de fato associadas e apoiando causas ambientais, sociais e de governança, independente da sua área de atuação. Então não é porque eu trabalho com uma indústria, né, que tem um impacto muito grande no meio ambiente que eu preciso necessariamente só falar de meio ambiente. Da mesma maneira que não é porque eu sou uma empresa totalmente digital, com impacto muito pequeno no meio ambiente, que eu não devo falar sobre essas coisas, né? Realmente a área de atuação ela importa menos do que de fato ter uma atuação frente a esses temas. E ao mesmo tempo, 2/3, né? Então 2 em cada 3 das pessoas acham, né, que fica mais fácil e se sente mais próximo das empresas quando o tema é de interesse delas, sim, mas também quando a empresa se posiciona, quando a empresa veste a camisa daquele tema e mostra que está fazendo aquilo porque realmente acredita naquele valor. Enquanto quase 2/3 também, né, 64%, não vê problema em uma empresa patrocinar variados temas, assuntos ao mesmo tempo. Como a gente viu, né, a empresa não precisa necessariamente atuar, né, no problema fim, né? Ela não precisa estar ali na ponta atuando. Ela pode contar com parceiros e com outras frentes, como ONGs, como movimentos e como outros players variados, para poder estar atuando lá na ponta. O que a empresa mais tem que fazer é abraçar aquela causa, fazer divulgação dela e trazê-la para a relevância do consumidor, mostrando o que ela tem feito de bom em relação àquilo. E agora, né? Então, o que a gente faz com todas essas informações? E agora, já indo para o final, eu vou também chamar um pouquinho de volta a Lívia e a Nina para comentar alguns pontos, mas a gente vê que o papel do incentivador, né, é muito aquele de trazer realmente as pessoas para essas conversas. As pessoas veem valor quando as ações ESG, elas possibilitam ganhos individuais e o mínimo esforço. Então, sim, é preciso trabalhar com as pessoas, né, de uma maneira a trazer o benefício individual, né, e de colocar ela como parceira, né, realmente das empresas nessa atuação. Então, quando uma empresa vem, por exemplo, né, e oferece uma facilidade em relação ao retorno do lixo, né, as pessoas elas vão sentir não apenas, né, de que a empresa está fazendo uma ação, mas de que elas estão facilitando a vida delas. E é isso que tem que ser reforçado para o consumidor, para que ele possa, de fato, dar esses passos para frente. E as questões de parcerias, né, que são muito importantes. As pessoas acreditam que as empresas podem fazer a diferença quando se trata do meio ambiente e questões sociais, mas que elas não precisam necessariamente estar atuando naquela ponte final, né, com as pessoas ou com os locais específicos em que estão acontecendo essas ações. Elas devem, inclusive, trabalhar em parceria com outras instituições para atuar da melhor forma possível e cada uma poder focar, de fato, naquilo que é mais relevante para si e para a sua atuação. E aí, a questão de transparência, conscientização e visibilidade, né, que já me dá o gancho para falar, vou deixar a Lívia e a Nina voltarem aqui um pouquinho, para falar realmente, né, de que poucas pessoas associam as marcas aos temas ESG, e esse é um desafio, né, porque as pessoas sentem que elas devem ser conscientizadas por essas marcas e que elas querem receber realmente comunicação e informação das marcas e o que elas vêm fazendo.
E é exatamente esse que foi o grande propósito, né, da gente entender não só como as pessoas se relacionam com essas temáticas e o que elas entendem sobre tudo isso, mas o quanto que elas associam as marcas e ao que elas estão associando todas as marcas que a gente colocou nesse estudo, para pensar num plano de ação em que elas pudessem, de fato, né, pensar no que elas já vêm fazendo internamente, enquanto empresa, e o que, de fato, as pessoas estão enxergando, né, e quão distante está esse discurso e quais são as formas, né, da gente aproximar realmente essa conexão entre marca e consumidor. Perfeito, Pedro, é exatamente isso. Eu acho que o nosso gancho aqui é justamente o que você falou. A gente tem um oceano verde gigantesco aí, né, para as marcas conseguirem se posicionar, porque a gente vê uma parcela muito baixa da sociedade associando marcas a ESG, então a gente tem um universo gigantesco de apropriação, mas óbvio, sempre olhando para o que a gente realmente faz antes de só se apropriar daquele tema, né? Então eu acho que nós, como Google, a gente vem nesse processo para ajudar as marcas nessa jornada de maturidade ESG, porque sabemos, estamos evoluindo ano a ano, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir. E a nossa ideia aqui é a gente participar e a gente ajudar todas as nossas marcas parceiras nessa jornada de maturidade, entendendo o que a marca já faz e já pode comunicar, pode melhorar essa comunicação, se aproximar do target ou do público dessa marca com esse assunto, o que ainda não faz e ainda pode começar a fazer, né? E como ampliar tudo isso. Então, dentro desse projeto como um todo, como continuação aí desse índice que a gente criou das marcas, a gente divide essa nossa jornada em 3 pilares principais. O primeiro deles é um pilar justamente de conscientização e de insights, em que a gente leva para dentro das marcas e para dentro das empresas informações, insights relevantes sobre esse universo de ESG, porque, como eu comentei, ainda é um tema novo, ainda precisamos muito de informação antes de começar a falar, né? Então, a nossa ideia nesse primeiro pilar, a gente conseguir levar o máximo de informações possíveis, não só para a comunidade, mas também para as equipes que lideram essas marcas, para, a partir de então, a gente conseguir comunicar o que é que a marca faz, por meio do segundo pilar que a gente está chamando de Share Engagement, que é justamente, dentro desses pilares que você já está fazendo bem, você pode se apropriar. Então, vamos juntos para a gente ajudar vocês a construir essa comunicação com o público e ajudar a conquistar ainda mais esse universo dentro da sociedade, que, como a gente viu, quer muito fazer alguma coisa, mas também espera muito mais de outros participantes, né, como governos, como marcas, que ajudem a liderar essa conversa. Então, a partir daí, nós, como Google, ajudamos as marcas parceiras a liderar essa conversa também. E, por último, a gente traz algumas parcerias e algumas soluções de mobilização mesmo. Então, como que a gente pode ir além do que já é feito hoje para a gente conseguir evoluir ainda mais essa conversa, ainda mais esse papel de ação mesmo dentro da sociedade. E a nossa proposta é justamente darmos a mão, como a gente já fez aqui, né, Pedro? Eu acho que Google e MindMiner já mostrou como trabalhar em equipe aí. Eu acho que é justamente a gente conseguir dar a mão com outros parceiros, marcas, que queiram atuar dentro desse universo para a gente conseguir evoluir ainda mais essa conversa dentro da nossa sociedade como um todo e, pouquinho a pouquinho, ajudar a mudar o mundo de certa forma, né? Lia, não sei se você quer complementar de alguma forma. Acho que é isso, gente. Acho que é um chamado, né? A gente traz esse projeto como um chamado mesmo para que nós, como poder privado, Google, outras marcas, mas principalmente a audiência, né, de toda essa história, a sociedade civil, brasileiros como um todo, estejam, de fato, numa evolução de maturidade, começando dentro de casa, começando, né, em hábitos de consumo, mas, de fato, expandindo aí a questões de inclusão social, como a gente viu aqui, que é tão importante, né, que faz toda a diferença para o futuro de um país. Então, é isso. Gente, super obrigado. Maravilhosa apresentação, maravilhoso projeto. A gente, aqui do lado da MindMiners, também está vendo cada vez mais os clientes querendo falar sobre isso, querendo entender o universo ESG, às vezes não sabendo nem por onde começar. E aqui a gente já tem um belo de um guia, né, uma bússola mesmo. Então, acho que super parabéns para a construção desse projeto, que ficou realmente incrível. E aí eu quero só fechar com algumas perguntinhas, então aproveitar que nós temos vocês aqui. Essa primeira pergunta eu vou jogar para as meninas de Google, mas depois o Pedro fica super à vontade para complementar. E aí, meninas, a minha primeira pergunta, assim, ela é pensando
agora que a gente tem, né, a construção desse ponto de referência que é essa metodologia, que o mercado tem isso em mãos, então que a gente consegue mensurar o impacto, né, como que isso mexe na percepção das pessoas quando a gente fala de ESG, como que vocês enxergam o futuro do ESG no Brasil? Então, agora que a gente tem meio que um parâmetro, vamos dizer assim. Eu traria, acho que um grande aprendizado que o Pedro nos trouxe aí com os dados da pesquisa, que o futuro ele só vai ser um futuro se ele for coletivo, né? Quando a gente pergunta sobre a responsabilidade, as respostas, né, nos trazem que a responsabilidade ela é coletiva e compartilhada. Então, os diferentes atores sociais, sejam eles poder privado, como as marcas, nós aqui, né, como instituições, sociedade civil e também governos como um todo, né, são responsáveis de forma compartilhada pela solução desses problemas do nosso país. Então, eu acho que o futuro ele só vai ser um futuro se ele for de fato compartilhado e se a gente tiver essa governança entre atores sociais, né? E eu acho que o chamado aqui nesse momento de país é a gente de fato usar o nosso poder, né, de voto numa democracia para que a gente possa colocar, né, nesse momento de país as escolhas que a gente quer para esse futuro. Eu acho que o começo vem daqui, né, o nosso poder de voto, e numa sequência a gente entende muito também como aqui plataforma, né, de ESG que a gente estudou, mas outros estudos que a gente tem dentro do Google, como a gente também tem um poder via consumo, né, o consumidor hoje, ele demonstra o seu comportamento, os seus valores e suas escolhas através de escolhas de marca, né, então, eu acho que fica aí o chamado e o convite para as marcas, né, usarem os seus poderes aí de comunicação, de ampliação de consciência, para que, de fato, coloque na mesa, né, e faça os consumidores, de fato, escolherem quais são esses valores, qual que é esse futuro que essas marcas estão propondo, né, e como que a gente, como sociedade, como um todo, de fato, move, né, nessa curva e nessa jornada de maturidade. Então, eu deixaria esses 2 pontos, né, a gente olhando nesse contexto de responsabilidade compartilhada e coletiva, e num segundo momento a gente, como sociedade civil, com os nossos poderes de voto e também de consumo, né? Dizendo e movendo como a gente acredita aí que essa sociedade pode seguir. Perfeito, Lívia, maravilha. Inclusive, a gente vê tomadas de decisão que parecem até radicais, né, mas que falam tanto de propósito, a própria Patagônia, né, que colocando a natureza como a grande investidora ali da empresa, enfim. Então, acho que realmente, né, é isso que você falou, isso é um futuro se ele for coletivo, né, se ele partir de vários pontos de vista, assim. E aí, gente, então essa aqui é a última perguntinha, eu vou direcionar para o Pedro e depois também convido vocês, Lívia e a Nina, para complementarem, eu acho que vocês vão ter muito para acrescentar aqui também. Mas, Pedro, assim, a minha última pergunta, acho que para fechar e pensando na construção desse projeto, né, como que você enxerga que a pesquisa ela acaba fortalecendo essas construções de jornada que façam sentido tanto para a empresa quanto para a sociedade, num momento em que a gente está vivendo transformações tão rápidas, assim, né? Em que você, em uma semana é uma coisa, na outra semana é outra, ao mesmo tempo você precisa mapear. Então, como que você vê o papel da pesquisa nesse processo? Eu acho que o primeiro ponto aqui é interessante a gente perceber, né, o quanto as pessoas elas estão perdidas também nessa causa, né? Não são só as empresas que estão patinando um pouco e sem muito foco e um direcionamento claro de como e em que situações elas devem atuar, mas as pessoas também demonstram aí um desconhecimento, uma desconexão, embora demonstrem uma importância muito grande, né, elas não estão ali no dia a dia realmente se preocupando com essas coisas, porque tem outras coisas, né, no dia a dia delas que são mais iminentes, né, que são mais, de fato, próximas, que precisam ser lidadas, né? Então, eu entendo que a pesquisa ela vem para trazer assim, a força das marcas se posicionarem nesses assuntos e trazerem eles para a pauta, porque, afinal de contas, né, por trás das marcas, nós também temos pessoas e elas também vão viver nesse mundo, né, que está se construindo. Então, é uma atividade coletiva e enquanto decisor, né, dentro de uma empresa, você está ali, né, no papel duplo. Você está ali tanto quanto marca, quanto, né, cidadão, indivíduo, né, querendo realmente construir um futuro que seja melhor para todo mundo. E como que outros tipos de pesquisa, né, podem ajudar a gente a olhar com maior foco
Agora que a gente já tem um direcionamento, de certa maneira, né, do que o brasileiro pensa hoje, e a gente já vê também pontos, né, de, poxa, não é uma questão de área de atuação, não é uma questão necessariamente voltada ali, né, para algo que esteja 100% no core do negócio, né, da empresa, mas sim muito mais uma questão de trazer aquele tema para relevância, trazer aquele tema frente às pessoas. Eu acho que tem um desafio das empresas de entenderem quais são os temas relevantes para os seus consumidores, quais são os temas, né, que estão de fato mais próximos do que a empresa já vem trabalhando, que as pessoas associam com mais facilidade àquela empresa, para otimizar de fato, né, verba de comunicação, esforço de comunicação. A empresa ela pode ter 20 iniciativas diferentes, mas ela não precisa necessariamente falar de todas, ela tem que focar de fato, né? Porque o consumidor ele recebe muita informação de todos os lugares. Então, se ficar recebendo 20 informações diferentes na mesma empresa, isso não vai ajudar a construir uma ideia única, né? Uma ideia por trás. A empresa ela tem que ter um foco. E é através de pesquisa que a gente pode se aproximar do consumidor e entender realmente o que ele está pensando. Quais são dessas pautas todas, né, aquelas que de fato pegam para ele? E como que eles entendem que a marca deve estar se posicionando dentro dessa ou daquela, né, se é de uma maneira através de serviço e produto, ou se é de uma maneira de se apoiar em outras frentes, de trazer um benefício mais próximo, né, na cadeia produtiva, de trazer um benefício mais próximo naquilo que está sendo oferecido de fato, né, conversando com o consumidor e propondo coisas para ele, num bate-bola realmente, né, de trazer o tema para a relevância e aí poder colher os frutos desse tema na sequência, né, que as marcas podem, de fato, ir ocupando esse oceano de oportunidades e, né, galgando seus espaços ali, enfim, né, tipo, se posicionando de uma maneira mais concisa, né, e efetiva frente ao consumidor. A gente vive num mundo muito móvel, como você comentou, né, Ju? E, de fato, as coisas mudam muito rápido. Mas as empresas, elas precisam de uma atuação mais consistente em relação a isso, porque a gente está falando de temáticas que são, de fato, né, que precisam de maturação, elas precisam de tempo de atuação. Não vai ser em 6 meses que a gente vai resolver o problema ambiental do Brasil ou do mundo, e nem em 6 meses que a gente vai melhorar a nossa sociedade, diminuir a desigualdade, esse tipo de coisa. Então, realmente, assim, né, não dá para a gente pensar como uma ideia de curto prazo e, portanto, a gente precisa pensar, né, nessa sementinha, de fato, deixar ela crescer e atuar para que ela cresça e, finalmente, poder colher esses frutos, tanto desde a partir de hoje, já que as oportunidades estão aí, quanto no futuro também, né, tá posicionado de uma maneira positiva, poder colher esses frutos mais para frente. Perfeito, Pedro. Gente, vocês gostariam de complementar? Lívia, Nina, mais algum comentário? Eu acho perfeita essa colocação do Pedro, e eu acho que o projeto por si só ele já é um projeto de governança corporativa, né? Quando a gente aqui, time Google, MindMiner, Sistema B, se propõe a desenhar um projeto como esse, por si só a gente já está tratando uma questão, né, de agenda corporativa e governança. Quando a gente vê, né, os nossos clientes hoje, que a gente tem conversado, levar esse programa, priorizar isso na agenda deles, né, e trazer e destrinchar com os times, a gente por si só já tem percebido como um projeto como esse tem esse poder realmente, né, de mudar times, de transformar estruturas, de mudar foco de investimento, transformar planos estratégicos. Então, eu acho que a gente ainda está no começo, né, de ver esses resultados, a gente ainda vai mensurar e aprender muito com os resultados de tudo isso, mas eu acho que desse começo, acho que o que a gente pode realmente garantir que está sendo feito é, de fato, um olhar das empresas e dos clientes para priorizar o ESG, né, e focar, de fato, em dados e mensuração. Então, acho que esse é o primeiro check que a gente dá como projeto, como time aqui de projeto, né, que está trabalhando há tanto tempo nisso, e os próximos resultados acho que a gente pode combinar de vir aqui contar, né? Porque alguns clientes já estão movendo, a gente já tem clientes que estão até avançados aí nas nossas propostas e nas colaborações que a gente tem feito. Eu acho que seria muito bacana para um próximo webinar aqui a gente poder dividir, né? Quais são essas marcas que estão fazendo a diferença, como que elas estão conseguindo implementar essas ações dentro de casa e como a gente, como Google, está observando todo esse movimento de mercado. Então, acho que a gente pode plantar essa sementinha aí para um papo na sequência. Lívia, perfeito. Eu acho que aqui a gente já tem um monte de lição de casa para deixar, né, para as empresas. Eu acho que para os próximos anos a gente vai ter várias outras ondas rodando e vamos enxergar como que
todo esse reposicionamento, acho que toda essa construção está impactando na construção dos negócios, está impactando na jornada, né? Tá no próprio ESG, acho que ele vai ganhar corpo e maturidade nos próximos anos também. Então, aqui a gente já tem um belo de um começo, um belo de uns primeiros passos. Quero agradecer também todo mundo que ficou aqui assistindo, que acompanhou com a gente a apresentação desse estudo. Aqui a gente tem dados riquíssimos, mas é só uma parte do todo, então convido vocês também para entrar em contato, a gente compartilhar o material. Inclusive, quem está assistindo agora já tem acesso aos dados que foram apresentados aqui hoje, mas como eu falei, ainda tem muito mais, a gente tem o ranking, enfim, então fica aí o convite aberto. Agradecer Pedro, Nina, Lívia, pelo tempo de vocês, acho que pela disposição, por todo o material que vocês trouxeram aqui hoje para a gente. Bom, convidar quem ficou aqui para seguir a gente nas redes sociais, né? Mind Miners e Google também, então LinkedIn, Instagram, Facebook, onde vocês estiverem, nós também provavelmente estaremos. Não esquecer de responder a nossa pesquisa de satisfação, como eu falei para vocês, isso é super importante. E ficar o convite para vocês acompanharem os nossos próximos webinars, se inscreverem na newsletter, que a gente sempre conta quando tem novidade. Desejar uma excelente semana para vocês também, que estão aqui, Pedro, Liv e Nina, e nos vemos na próxima. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigado a você. Tchau, tchau.